Sou o professor Roberto Paldez, falando diretamente de Brasília, da organização do 24º Workshop em Engenharia de Requisitos, né? O Moacir Santos, ele está conosco em um grupo que nós chamamos Rede Requisitos, né? O Moacir também foi convidado a participar da rede, porque ele tem uma grande experiência na modelagem de sistemas, ele é gerente de modelagem dos canais digitais dos Correios, ele tem um MBA em marketing no varejo, ele é pós-graduado em análise de sistemas e bacharel em ciências contábeis. Então, para sintetizar, para ir direto ao ponto, passo a palavra ao meu amigo, ao profissional extraordinário Moacir, que vai conduzir esse nosso mini curso, que nós colocamos nomes bem usados, né, Moacir? Triplo UX, né? Trazendo a prototipação na licitação de requisitos. Palavra com você, meu amigo. Muito obrigado, Paldez. Obrigado pela presença de todos aí, né, no YouTube. Tendo que a gente falar de requisitos, falar de análise, né, e aprofundar a experiência do usuário é sensacional. É o que os sistemas começam a pensar mais, né, se aproximar mais do cliente, estar mais próximo do cliente, para que a gente consiga desenvolver cada vez melhores sistemas, melhores aplicações e atender aí as necessidades do mercado com toda essa inteligência aí que vem surgindo aí para o desenvolvimento de sistemas, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Obrigado a toda a equipe aí que está no background aí, né, apoiando, né, o professor Fernando, né, a todos os outros professores aí. Eu fico muito feliz de fazer parte, inclusive, da rede de requisitos, né? Não é a primeira vez, talvez, que estamos aqui juntos, né? Então, eu fico muito feliz aí com isso. Eu vou iniciar a apresentação para vocês, né? E a gente vai acompanhando ao longo do tempo aí todo esse desenvolvimento aí. Deve já aparecer para vocês a apresentação, sempre demora um pouquinho, mas vamos lá. Ok, acredito que já esteja aí. Então, vamos começar aqui um pouquinho sobre isso. Então, o nosso evento, né, ele está muito focado nessa experiência, né? O Triple X está muito ligado à experiência do usuário, onde que a gente faz um composto da jornada do cliente, sempre preocupado com essa tendência, com o que o usuário vai precisar aprender, vai precisar desenvolver, o que ele vai precisar, qual é o problema, qual é a solução que ele precisa ter, né? Então, a gente conectou os 3 pilares, né? O BPM UX, o negócio e o protótipo UX. Nessa ordem, né? Melhor dizendo, o negócio, o BPM e o protótipo. Por que essa ordem? Vocês vão perceber logo a importância de ter uma ordem nesse ciclo virtuoso aí, como um PDCA, para que você possa sempre estar desenvolvendo uma aplicação, um aplicativo melhor, né? O nosso foco hoje vai ser um app digital. A gente tem no mercado várias metodologias ágeis que apoiam o desenvolvimento dos trabalhos na engenharia de requisitos atualmente, também auxiliam o desenvolvimento de sistemas, né, nessas novas metodologias. E é interessante que todas elas trazem a preocupação da agilidade. É isso que a gente tem que sempre estar observando, né? E dentro dos diversos formas de você detectar a persona, detectar o problema, a necessidade que você tem de desenvolver, você tem várias metodologias. Aí você tem o storytelling, você tem a identificação da persona, tem Canvas, tem o Canvas para negócio, você também tem o Canvas para o X. Então, tem várias metodologias que apoiam isso, né, esse desenvolvimento inicial conceitual. Então, aqui no nosso trabalho, o que a gente vai fazer?
a gente vai desenvolver aqui, na avaliação do negócio, a técnica de storytelling. Né? E uma história interessante que a gente fez, inclusive, um coautor, né, desse projeto aqui do Triple X, que é o Luiz, no momento em que ele estava desenvolvendo essa aplicação, né, esse projeto comigo, ele tinha tirado férias, ele tinha ido para as férias dele, e aí a gente conversando, né, por telefone, falei, olha, vamos fazer um projeto assim, né, e ele tirou as férias dele, quando ele estava lá, ele estava numa pousada. Então ele viu que a pousada ali precisava de uma automação, né? Então ele criou essa historiazinha que vocês estão conseguindo ler aí, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui para vocês entenderem um pouco a lógica, né? Era uma vez uma pousada de beira de praia que há muito tempo havia inovado colocando cadeiras e guarda-sóis na areia para seus clientes que eram servidos pela equipe de areia da pousada, com bebidas e petiscos. Né? Esse é o nosso case que a gente vai trabalhar. Depois de vários anos de sucesso nos negócios, todos os dias começaram a ocorrer atrasos no atendimento aos clientes, e vez por outra, algum cliente tinha que sair de sua cadeira e buscar e desejar o que desejava na cozinha. Então, quer dizer, ele já começa a contar uma história. Essa técnica do storytelling, né, eu vou dar algumas, depois vocês vão poder pesquisar algumas referências sobre isso, a gente não vai entrar nessa técnica hoje, né? Nosso objetivo é outro. Então, assim, ele começou a perceber. Aí, um certo dia, em uma ida à cidade para comprar mercadorias e repor o estoque da pousada, um dos sócios percebeu que vários estabelecimentos já usavam a internet, né? Então, às vezes, né, as cidades do interior, nem internet ele tinha. E ele falou, vou disponibilizar isso também, né? Aí ele começou a trabalhar um pouco com isso aí nas ideias, e essa foi o storytelling. A gente conta, né, a storytelling para você entender qual é o problema. Né? E aí, depois disso, trabalhou muito com essa gestão e a melhoria do negócio dele quando ele começou a mapear isso. Então, aí ele fez contato com o operador de internet, descobriu que era possível instalar o link da pousada, pronto, já saiu do outro lado com a infraestrutura, né, que ele precisava. Sua visão foi muito além da implantação de um sistema de gestão de hotelaria, né? Ele imaginou que poderia ter um aplicativo nos 2 celulares, seus clientes e para eles, né? Para a equipe. Hoje é muito comum isso, né? Mas naquela época dessa história aqui que a gente contou, ele gostaria muito de automatizar, então ele começou a pensar no app do garçom, né? Para poder auxiliar. Por causa disso, os clientes passaram a ser atendidos muito mais rapidamente, não precisavam mais levantar de suas cadeiras, e são ótimos comentários sobre a pousada na internet. Então ele uniu o último ao agradável, inclusive até com a automação, ele puxou para o marketing virtual e conseguiu também desenvolver melhor, né, esse atendimento à clientela. Então, vocês percebam que nessa história ele observou uma falha, ele identificou o que parceiros faziam e atuou na necessidade do cliente. Isso foi muito interessante. Então, nesse segundo pilar, né, que a gente está trabalhando, eu tenho que ter a organização do negócio. E a gente percebeu que o BPMN, a notação, né, essa metodologia também, ela organiza os processos. Interessante isso antes de você desenvolver o seu protótipo. Hoje, né, quem trabalha com o X, trabalha com desenvolvimento, sabe que você pode começar aí, né, rascunhar ali, fazer o seu protótipo e navegar. Mas qual é a ideia antes? Né? Qual é o problema? Qual é a necessidade que você tem que resolver? Então, nesse caso aqui, a gente junta, né, esse mundo aí do BPM, a notação específica, que é o Business Process Model and Notation, que é a metodologia para modelar o negócio, os processos de um negócio. E é muito interessante porque a gente já havia trabalhado em outras frentes, né, de modelagem de processo, e sempre com foco de negócio, e não na extração daquele processo específico na produção de um aplicativo.
Então, olha só que interessante, você usa um modelo, né, de fluxo, de navegação, de fluxo, para processos de uma empresa, de um negócio, e você consegue extrair daquele fluxo mais completo as ações e aqueles pequenos processos que podem executar o desenvolvimento de um app. Isso é muito interessante para isso. Então, o que a gente vai... Primeiro, o que a gente tem que entender, né? A metodologia, ela tem alguns elementos, é claro que a gente traz alguns elementos aqui, os elementos mais simples, né, da modelagem, e a gente aplica isso na criação dos processos, né? Vocês vão começar a entender um pouco mais como é que funciona. A ideia não é também aprofundar no BPMN, a gente vai se aprofundar um pouco mais no aplicativo, né? A ideia é que vocês também, em paralelo, aí, enquanto vão me escutando, né, no áudio ali, vocês também vão abrir o seu browser e vão acessar um desenvolvimento de um aplicativo aí, e também a gente brincar um pouquinho. Então, enquanto eu vou conversando aqui, eu já peço que vocês aí, né, eu imagino que o copo d'água já esteja aí perto, mas vocês saiam um pouquinho, peguem um papel, um lápis e uma borracha, para que a gente possa começar a trabalhar com isso aqui. Mas, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o MVP, é o mínimo produto viável, né? O mínimo produto viável, que aqui em inglês, né? Esse exemplo eu acho muito bacana, porque muitas pessoas conhecem mais essas duas situações. Ele traz uma outra situação aqui que é interessante, que ela vai muito da pergunta do que você precisa, do que é o mínimo para que você resolva o problema. Então, quando você entende bem o problema, qual que é o mínimo viável que você vai fazer? E o protótipo, ele é muito interessante, eu já prototipei vários aplicativos, né? Nos cursos que a gente fez anteriormente no presencial e até há pouco tempo com o convite do Paul Davis, num curso virtual, a gente percebe que a importância do mínimo produto viável, você criar algo focado naquele problema, né? Um outro estudo aí que depois vocês podem retomar a fazer, estudar um pouquinho mais também, é sobre os 5 porquês, né? Ou os 7 porquês, o quanto você alcança de um determinado problema para responder àquela pergunta final, você chegar no cerne da questão. O mínimo produto viável é aquela solução que você precisa. Então, você tem que entender muito qual é a necessidade. No caso aqui, a necessidade dele não era só andar, não era só se locomover, né, através de um veículo, né? Porque a primeira mão você olha aqui, ó, o 1 aqui já é um veículo, ele já consegue se locomover. Mas se você precisar se locomover com 2 pessoas e ainda carregar algo, né? Então, lá ao final, todos eles chegam no produto final, que é o que o cliente acaba desejando mais. Só que você pode começar com algo, ainda que não é o ideal, mas ele alcança ao ideal, né? Mas você consegue construir algo ainda mais resumido, mais focado. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, que é uma demonstração interessante de um mínimo viável, né? O que é o mínimo viável para você num desenho, por exemplo? Então, está muito ligado o mínimo viável com as questões relacionadas ao tempo de execução, né? Então, você precisa, no protótipo, nessa metodologia, você tem que criar algo rápido, algo que você consiga demonstrar e algo que você consiga testar com o cliente. Isso é muito bacana. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho esse vídeo aqui, que ele demonstra essa construção. Então, imaginem só, você, em 10 minutos, imagine que 10 minutos, né, sejam 10 dias, aqui seja 1 ano, e aqui seja, sei lá, né, 10 anos, para não ser tanto, né? Mas um aplicativo que demora 10 anos, meu Deus, não vai dar certo, né? Então,
vocês observam o seguinte, olha o que você consegue demonstrar. Você vai demonstrar necessidade, mas com tempos diferentes e, obviamente, com qualidades diferentes. Percebam que até o tempo, né, os detalhes nesse tempo aí, ele consegue dar sombra, né? Interessante isso. Muito bacana, né? Vocês conseguem encontrar esse vídeo na internet também, é só pesquisar Viral Speedman, né? E é muito bacana aí o desenvolvedor desse tipo, né, de demonstração aqui. Então, vamos seguir um pouquinho mais em frente. Moacir, pois não. Chegou bem, eu gostei, viu? Passou direitinho. Que bom. Que estava preocupado se pensar em acompanhar a ideia direitinho, mas ficou bem clara a sua ideia. Dependendo da qualidade que a gente tem em transmissões de cada um, né? Na internet sempre tem esse negócio que cada um tem um equipamento, uma banda, né? E o resultado é diferente em várias máquinas. Mas a minha aqui foi muito boa e deu para entender perfeitamente essa ideia. E a gente está muito animado dessa abordagem sua, né? Que a gente normalmente vê o protótipo, né? De uma maneira bem ampla, né? Ele pode acompanhar todo o ciclo do software. Mas vamos falar, e estamos falando especificamente nesse momento, né? De tentar ver, né? O mundo nessas primeiras fases do ciclo do software, né? Bacana. Sem dúvida, professor. Realmente é uma etapa muito interessante, né? Você enxergar esse fluxo e você enxergar essa análise anterior ao protótipo, né? Mas sempre lembrando no mínimo viável ali, aquele produto que você consiga colocar no mercado, o cliente consiga usar e você já consegue testar, avaliar se aquele produto realmente está adequado, né? Porque ao custo baixo, você pode falar, não, esse produto não vai dar certo, não vai dar resultado, para que eu vou entrar com ele no mercado, né? Então, acho que essa a ideia, né? Então, acho que já deu tempo até do pessoal pegar lá o papelzinho, né? E aí a gente parte agora para uma etapa onde que você vai ficar do lado aí da sua mesinha, né? Se você tiver com o celular, abre um espaço aí, pega o seu papel e sua caneta e a gente vai fazer um fluxo bem simples, é claro, né? A gente está à distância, às vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, controlar especificamente o seu trabalho, mas interessante é que a gente vai dar as dicas de como você fazer. E é claro, né, professor, a gente sempre fala assim, né, nos nossos eventos, nossos encontros, que a gente promove outros cursos com um tempo mais adequado, com um tempo maior, né, não tão curtinho, que a gente consegue trabalhar melhor individualmente, entrando em detalhes, em que a gente ensina um pouco mais a metodologia e os detalhes para a construção de um protótipo, de um fluxo em BPM, né? Então, mais ou menos esse o tempo que a gente vai dar. Claro que depois eu vou retomar algumas coisinhas enquanto o pessoal vai fazendo, né? E aí a gente vai trabalhando com isso aqui. Então, vamos trabalhar agora com foco na jornada do cliente. Vocês lembram lá da história, né? Eu vou voltar enquanto vocês vão desenhando. Vou deixar esse videozinho para passar daqui a pouco. É um outro vídeo enquanto vocês vão modelando, mas eu quero explicar o que é. É claro que a leitura aqui não vai ser muito eficiente, né? Por causa da distância, mas eu dei um pouco um zoom aqui. Essa é uma pequena parte do processo todo construído para desenvolver aquela necessidade ali da pousada, né? E aí com foco naquele aplicativo do garçom, que serve tanto para
à pousada, como serve para o garçom realizar o atendimento e até mesmo para o cliente. É claro que hoje a gente vai focar num ponto muito específico, né? Então, para a gente identificar o cliente, tem que informar o quarto, ou o CPF, né, receber no quarto um determinado produto que ele pediu, tá? Então ele vai selecionar o local onde que ele tem que entregar, ele quer uma batata frita, então ele vai pedir uma batata frita ali. E montar o pedido e ele confirma o pedido. Isso na anotação do BPMN são formas de escrever a execução. Vocês percebam que aqui em cima eles têm outras ações que elas não fazem parte das telas do desenvolvimento do aplicativo. Então, qual que é hoje o objetivo de vocês aqui? Nossa missão, né, é começar a construir essa lógica do aplicativo, e aqui você tem na sua folhinha de papel, você vai começar a usar a anotação, um fluxo simples, né? Você pode colocar os quadradinhos e as setinhas apontando para a navegação que você imagina. Quais são os quadros? Então, vou dar uma dica aqui para vocês, né? Então, você vai iniciar o app, você vai pegar o celular na mão, vai informar o seu quarto, né? Então, ali no processo, ele vai estar descrito o quê? Informar quarto, né? Basicamente é isso aqui, ó, né? Mas vamos tentar fazer do seu jeito. Você monta aí. É legal você transcrever o que você está imaginando, porque aí você vai mentalizando isso, e isso vai nos ajudar ali na frente, no momento em que a gente for construir o protótipo navegável, né? Um protótipo navegável, né? Você vai fazer um aplicativo aqui e ainda vai conseguir testar no seu próprio celular. Isso vai ser muito bacana. Então, você vai informar o quarto, selecionar o local, então ele tem que ter lá algumas opções. O local é o quê? Na piscina, no meu quarto, no bar, lounge, tal. Então, você pode até né, colocar esses nomezinhos ali só para lembrar, mas lembra que o fluxo de protótipo, processo é só as caixinhas. Ele vai montar o pedido, pediu duas coisas, uma batata frita e um chopp. Beleza. Confirmar e refazer o pedido, então ele pode confirmar o pedido vai para frente para que seja atendido pela pousada e depois, ou ele pode refazer, você pode voltar e refazer o pedido para, esqueci de pedir o suco de laranja, então você pode voltar e fazer, ajustar o pedido. Ok? Vou voltar aqui só para vocês relembrarem aqui o que tem na anotação. Né? Então, lembrem, o MVP não precisa ser um fluxo muito, muito complexo. Todo o seu processo, ele começa com a bolinha verde, né? No caso, vocês não vão ter cores, a gente pode começar com a bolinha escura, né? E aí depois a escolinha, a vermelha, ela finaliza o processo. E cada quadradinho desses azuis, você tem a tarefa. Então, nessa tarefa, qual que é a primeira tarefa nossa? Vamos relembrar aqui, ó. Nossa primeira tarefa é informar o quarto. Então, a primeira informação que ele vai estar, se ele não tiver o número do quarto ainda, porque ele chegou na pousada, né? A gente pensou nessa alternativa, e já entrou ali, está com a chave não lembra, deixou a chave com a esposa, mas já quer fazer um pedido no mar, beleza, ele pode informar o CPF. Então, o sistema, ele dá essa alternativa para ele, né? Então, essas são as tarefas. Algumas situações mais complexas, você pode criar um subprocesso. Não é o nosso caso, não se preocupem. Também a gravação na base de dados, né, que esse símbolo aqui é uma gravação de um sistema, né, e esse documento aqui é onde você vai fazer referência, né, do que eu tenho no bar. Eu posso ter alguns tipos de pedidos, né, ou alguma dica. Aqui são mensagens que você envia, né, e aqui são alternativas, que a gente chama de gateway, né, são gateways mais simples e outros mais complexos. Nesse caso, a gente vai usar um mais simples aqui, como na anotação. Ok? Como acontece aqui. Apesar de vocês não estarem enxergando, mas aqui ele fala, ó, informar quarto, né? Aí, ele sabe qual é o quarto? Beleza, aí ele recebe o status que o quarto está ok. O quarto está válido, né? Ele já deu a entrada, ele já pagou, então tá beleza, ele já deu a entrada lá. Então, ele já é um cliente válido. Né? Eu não poderia fazer um pedido no bar se não fosse um cliente que já tivesse feito o check-in, por exemplo. Né?
Então, beleza. E aí, assim por diante. Então, enquanto vocês vão construindo aí, eu vou... Moacir, Pois não, eu estou entendendo bem a tua explicação, mas a gente já está trabalhando muito tempo junto, né? Eu quero te fazer uma pergunta assim de formato. Claro, claro. Se algum dos participantes aí do curso não estiver entendendo um pedaço, quiser que você repita, para te interromper agora, ou a gente vai ter um momento assim mais formal de perguntas, você fala e depois a pessoa pergunta, ou pode ir te interromper na hora que aparecer o problema. Como é que você prefere? Eu acredito que, Paulo, seja interessante, né, as perguntas, e pode ir interrompendo, não tem problema, né? E aí a gente vai respondendo. Se algo eu perceber que a gente vai falar mais à frente, aí a gente deixa um pouquinho mais à frente, mas a princípio pode ir interrompendo, pode ir perguntando, porque a gente vai enriquecendo, né? E a participação dos colegas aí no YouTube, né? Ser um prazer e ao mesmo tempo respondendo, tá? Então fica à vontade, Paulo, de me interromper e a gente vai explorando isso aí. Tá? Combinado, vai sair aqui no YouTube e eu estou anotando todos os comentários, dúvidas, ansiedades, para enriquecendo aí, ficar bem claro as tuas ideias. Ótimo, ótimo. E aí pode ir me postando no chat aqui que eu vou lendo aqui e a gente vai conversando e precisar me interromper também, então à vontade de ser um bate-papo, né? E aí é interessante assim. Legal, gente. Então, enquanto vocês já estão lá começando a pensar na sua ideia, né? Vamos passar aqui um pouquinho, um vídeo, com essa vamos dizer assim, com essa explicação do desenho, como é que foi desenhado, né? Então é interessante, você vai ver como foi desenhado. Enquanto você está fazendo no papel aí, do jeito que você entende, não se preocupe em errar. Faça aquilo que você conseguiu entender e lembre que você tem fases de execução, né? Então, um exemplo que eu achava bastante interessante no fluxo de processo é como abrir uma porta, né? Olha só, não é nosso cotidiano abrir uma porta, né? A gente vive abrindo uma porta o tempo todo, né? Ou que a gente vai em algum lugar. Então, o que eu preciso? No meu caso, que eu estou sentado aqui apresentando para vocês. Então, o meu fluxo de processo aqui seria muito simples. Eu vou levantar, né? Aí depois eu vou caminhar até a porta, né? Eu vou pegar na maçaneta da porta, vou girar a maçaneta da porta e vou puxar a porta. Então você vê que existe uma sequência de ações em que o fluxo de processo ele também tem que demonstrar. É claro, às vezes um nível de detalhe maior ou um nível de detalhe menor, dependendo da necessidade do projeto, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo, que eu acho que vai ajudar vocês aqui também nesse entendimento aqui. Espero que dê para ver aí. Então, vocês perceberam que, né, ele começou a criar o fluxo aqui, ele começou a montar as etapas, né, colocando aquela sequência lógica que a gente havia comentado. Vamos seguindo aqui para vocês ir observando. Enquanto isso, vai montando o seu fluxo aí, vai materializando. Não tem problema ficar parecido, ficar igual, não tem problema. O problema é você entender como é que você está materializando aquela sua ideia aí do atendimento aí do cliente aí.
Então é isso. Nesse momento a gente já chegou até essa parte, depois a gente vê um pouquinho mais, né, do processo, mas isso aqui já é importante que vocês já tenham conseguido fazer, né? Essa parte é importantíssima para que vocês consigam, assim, desenvolver esse raciocínio do processo. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Paudês, tudo bem aí? Qualquer coisa, estou à disposição. Então vamos agora falar um pouquinho, né? Você já conseguiu desenhar, você já conseguiu montar o seu processo, nessa a ideia, né? Não sei se para vocês, mas hoje aqui está um pouquinho quente, então a ideia é a gente pedir um drink, né? No nosso aplicativo aí, na pousada, tá? Agora vamos falar um pouco sobre o terceiro pilar. O terceiro pilar, ele fala muito sobre a prototipação, né? Onde que a gente definiu o storytelling, a gente definiu o problema, a gente definiu a necessidade, né? A gente focou na necessidade ali, com os porquês, com o mínimo produto viável, e agora a gente foi para o terceiro pilar, onde que eu vou falar da prototipação. Lembra que esse momento todo que a gente está conversando aqui, ele está muito ligado às questões da ideação, né, da ideia. Eu não estou desenvolvendo sistema ainda, eu estou um pouco antes do sistema, não tem codificação, não tem base de dados, não tem nada disso, né? Eu posso até representar ali no meu BPMN, mas a ideia não é chegar a esse ponto, porque tem que ser rápido, tem que ser barato, né? Então é isso que é legal. Então, aqui sim, então vamos falar disso, né? É o que eu sempre digo, né? Que a prototipação, criar protótipos, ela não é uma coisa recente, né? Ela tem, aí a gente até brinca, né? Nas palestras aí, tem 2,5 milhões de anos aí, né? Quando o homem das cavernas começou a prototipar os seus utensílios para poder melhorar a sua técnica de caça, né? Para poder melhorar como ele ia se alimentar. Era uma questão de sobrevivência para ele. Prototipar era uma questão de sobrevivência, né? Ele tinha que melhorar a lança, ele tinha que afinar a lança. Antes ele começava a caçar com pedra, né? Jogava pedra, aí descobriu que a pedra não resolvia o problema, porque o animal levava a pedrada, ficava meio tonto, mas saía correndo. Depois ele começou a aperfeiçoar e criou a lança, e assim por diante ele foi prototipando, testando e sempre desenvolvendo. Então não é um assunto recente, com certeza. A gente usa muito isso no automobilismo, né, na criação para melhorar a performance dos carros de corrida. A gente usa isso para produção hoje em 3D, para você produzir algo ainda a baixo custo, né, como o caso dessa chaleira aqui, desmontável, né, cheia de conexões. Então, hoje com o 3D você consegue fazer isso a um baixíssimo custo e testar aquilo, inclusive com os clientes, de maneira funcional, literalmente funcional. Em alguns outros treinamentos a gente fala muito da prototipação de serviço, né? Quem tiver também curiosidade de ver, assista uma parte do filme A Fome de Poder, e quando eles, do McDonald's, né? Quando eles estão fazendo a prototipação da própria cozinha. É muito interessante, porque eles usam uma quadra de tênis para prototipar os vários equipamentos que eles têm na cozinha, né? Então eles desenham na quadra de tênis os espaços que eles precisam, né? O tamanho do mobiliário, né? O mais próximo possível da realidade, mas não precisaram comprar todo o mobiliário, precisaram comprar todas as mesas. E aí na quadra de tênis, olhando de cima, né, no filme até eles mostram, sobem numa escada e olham o que está acontecendo e bota a equipe lá para trabalhar, a equipe de cozinha lá para trabalhar, e conseguem criar um fluxo de produção ali que seja rápido e contínuo, né? Então eles adaptam, apagam as falhas que tem na quadra, né, escrito com giz, e é muito interessante. É uma prototipação de serviço. Então a gente tem prototipação de serviço, de equipamentos, materiais, né,
na indústria é muito utilizado isso, e na automação e na parte de negócios, né? Negócios voltados para desenvolvimento de sistema, como no caso a gente tem aqui uma prototipação interessante, que é dos aplicativos. Hoje é muito, muito interessante isso. Ok? Então, assim, eu imagino, Paulo, que a turma já deve ter acabado ali um pouquinho, né, os seus protótipos, né, e já conseguiu fazer isso. Eles estão quietinhos, estão bem comportados. Eu gosto de... no curso a gente tem prêmio por bom comportamento. Acho que todos vão ganhar estrelinha, mas pode se comportar um pouco mais, mal, né? Pode ficar à vontade. Você sabe que na escola tradicional, o aluno que pergunta é mal visto, né? Porque você está falando, o cara vem criticar, vem comentar, né? Mas, então, nesse sentido, o pessoal está muito disciplinado, muito quietinho. Eu acho que está entendendo tudo, mas se tiver alguém que seja da escola, né, mais disruptiva, né, e queira trazer então, esse comentário, pode trazer, pessoal, fica à vontade. A ideia do mini curso é bem interativo mesmo, e a gente poder, conversando, atingir o que você quer. Muito bom, obrigado. Então, assim, voltamos ali um pouquinho daquela questão da necessidade do cliente, né? Então, são características particulares, né? O que é essencial, né? Eu trouxe até que o dicionário fala, né, sobre a necessidade, a palavra necessidade. Então, evidencia que o essencial, o imprescindível, né, a utilidade, a convivência, né? Aí você vê, né, a questão da convivência, muito interessante. Hoje a gente tem uma convivência com alguns aplicativos que são contínuas, né? Às vezes até 24 horas a gente tá ali, né? Quem né, não gosta de alguns aplicativos, seja amar alguns aplicativos, né? Então, assim, existe uma conexão muito forte nisso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente. Um outro estudo que eu fiz aqui, que eu achei bem interessante, foi a questão do cliente sempre tem a razão, né? Essa frase aqui. É interessante que, há algum tempo atrás, na verdade, há milhões de anos, a população, né? A gente tinha 300 mil depois a gente passou a crescer, a população crescer. Hoje tem 200 milhões, né, no mundo, 11 bi, né, de população. Acho que hoje já está até mais, né? Então, isso aqui foi na verdade, uma estimativa aqui, né, que eu fiz, que a gente alcançar. Então, vocês percebam que cada vez mais a interação ela vai aumentando, né? A população vai aumentando. E ela teve um momento que ela teve um decréscimo. Em 1990, né, ela teve um decréscimo aí, dessa interação com o cliente. É bem interessante isso aí. A interação com o cliente ela começou a diminuir de um determinado ponto e depois começou a aumentar novamente, porque existiu um momento na história em que aconteceu muito a permuta, né, entre pessoas, entre produtos. Então, você não tinha contato com múltiplos clientes. Hoje, a gente tem que conversar com milhões de clientes ao mesmo tempo. Então, a dificuldade da personalização aumentou muito. Você não consegue personalizar simultaneamente para milhões de pessoas, né, um aplicativo. Claro que existe várias formas de fazer isso, né? Alguns bancos conseguiram, você coloca o aplicativo do jeito que você quer, então você tem algumas informações que você pode colocar e organizar da forma que você quer, mas é muito complexo isso, né? Então é interessante que cada vez mais a população foi aumentando, mas cada vez mais agora é necessário você personalizar o conteúdo para cada um. Então você precisa conhecer muito bem cada vez mais o seu cliente, né? Então, a gente vai estar sempre preocupado com algumas questões relacionadas ao UX e ao UI.
nessa imagem aqui é interessante que, olha só, existe um mundo complexo aí, né? Em relação ao X ou Y. Tem uma série de questões relacionadas a isso aí. Eu tenho a interação de designer, eu tenho o visual designer, né? Eu tenho as cores, as preocupações das cores, né? Do lado direito, eu tenho o gráfico do designer, o layout, a tipografia. Então, tudo isso está muito ligado com a interface. Já o MuX, eu tenho a interação do usuário ali, aquela conexão com o usuário, tem os nossos wireframes, ou protótipos, né? Wireframes são ainda mais simples que os protótipos. Arquitetura de informação, quando você está fazendo lá o seu fluxo de processo, de certo modo, você está organizando a sua arquitetura de informação, né? Você está organizando aquelas informações para que ela tenha uma cadência, uma lógica de acontecimentos e que o usuário consiga entender. E user research, né, que é a busca, né? O usuário sempre vai quando não encontra alguma coisa, ele vai na busca. Eu sempre digo assim, quando um site, a busca dele é muito utilizado, é porque a navegação dele não está bacana, a usabilidade dele não está bacana, né? Tem alguma coisa ali que ele não encontra com facilidade o que ele mais precisa, então ele vai para a busca, né? E essa busca ela tem que ser muito boa, né? Por isso que o Google sobressaiu aí, porque ele criou uma engenharia de conhecimento ali por trás, para que ele consiga te dar uma resposta o mais perfeita possível, e aí muitas pessoas utilizam ele, né? Então, voltando um pouco para o protótipo, vocês percebam que a prototipação, em algumas pesquisas que foram feitas, né, em algumas outras mais recentes, o protótipo ele tem se sobressaído. A gente tem escutado mais falar por isso. Eu acredito muito na profissão do prototipador. Como eu tenho o X designer, eu tenho o X research, eu tenho o X writer, eu tenho vários UX, eu também entendo que nós teremos o X prototyper, né? O prototipador, que ele vai estar junto ali com a engenharia de requisitos, trabalhando com essa conexão do protótipo e desenvolvendo sistemas em conjunto ali com a análise de requisito, mais uma forma de a gente trabalhar com isso, né? E nessa pesquisa aqui, o protótipo para esse foco, né, de levantamento e de análise ficou em primeiro lugar. Então eu gosto sempre de vou sempre mostrar esse slide aqui, porque eu acredito que o protótipo ele tem se sobressaído, e eu sou o maior incentivador, né? O Paul Days conhece isso há bastante tempo, desse assunto aqui, né? Inclusive até dentro da própria empresa onde eu trabalho, eu tenho incentivado e constantemente esse assunto. Acredito que isso deva ser trabalhado dentro de um laboratório, a gente deva trabalhar com isso de forma sistemática dentro de um laboratório, né? Na época, muito tempo atrás, sei lá, acho que uns 10, 15 anos atrás, algumas empresas começaram a criar um laboratório, na verdade um local, né, mais fechado e controlado, onde que eu fazia análises de usabilidade dos clientes, e esses clientes passavam a seguir certos fluxos de desenvolvimento ali, né, com um protótipo às vezes até funcional na web, e ele navegava por aquele protótipo, e aquele protótipo ele ia seguindo determinadas etapas, e ele era filmado, controlado, o mouse gravado, e isso tudo gerava argumentos para melhoria do site. Hoje a gente já tem, né, ferramentas que já medem o mapa de calor, já avaliam de forma mais sistemática o uso do mouse, né? E isso de uma maneira automatizada que em real time você consegue até mudar a cor de um banner, porque aquele banner não estava atrativo no momento que ele estava sendo clicado. Então, existe hoje uma automação fantástica no marketing, principalmente, né? Então, uma coisa interessante também nesse slide, que ele comenta aqui, né, que
a gente pulou de um designer para 72 desenvolvedores de sistemas, né? Isso até aconteceu na IBM aí, nos últimos 5, 7 anos atrás, essa mudança. Hoje eu acredito até esteja mais, né? Mas a proporção era essa, a gente tinha 1 por 72 desenvolvedores, hoje a gente tem um designer por 8 desenvolvedores, né? Então você vê, está trazendo para perto a experiência, o estudo da experiência do cliente, né? O designer que está ali sempre trabalhando com essas questões relacionadas à experiência do cliente, né? Hoje a gente desenvolve vários protótipos para avaliar se realmente o protótipo ele traz aquela sensação que a gente quer para o cliente, né? Então isso é interessante. É um exemplo que eu acho que a gente pode citar, né, Moacir? Uhum. Esse que nós fizemos juntos aqui no Centro Universitário com o Correios aqui de Brasília, né? Uhum. Eles têm um grupo de inovação, onde o Moacir faz parte, e eles precisavam desenvolver funcionalidades, né, mais focadas às necessidades dos nossos clientes, mas que não fossem aquelas elementares que a gente já conhecemos, né? Evidentemente, temos que ter aí o pessoal de inovação pensando em agregar mais valor, trazendo novidades, algo que realmente bata no coração, né? Como se diz, atenda empaticamente, coloque no lugar do cliente e ache exatamente o que ele está precisando, mesmo que ainda não tenha sido verbalizado, colocado, alcançado, né? É um processo criativo muito interessante. E nós fizemos todo um processo combinando várias técnicas para chegar até esse protótipo, né? Design thinking, não foi? Sim. Muita experiência do usuário. E eu me lembro que nós usamos muito protótipo de baixíssima fidelidade para facilitar a negociação e agilidade, etc. E o Moacir, inclusive, veio com ferramentas que não prejudicavam tanto assim a produtividade, nem a interação com o usuário, mas que davam mais agilidade, né? E no final, até vai mostrar alguma coisa, né, Moacir, nesse sentido, a gente pegou esse protótipo e levou para apresentar, né, aos executivos do Correio, que é decisão, e eles aprovaram, porque foi algo realmente que conseguiu não oferecer uma solução, mas construir coletivamente com quem precisa da solução, mas construir vendo, né, manuseando, né, Moacir? Não é simplesmente imaginando, né? Então, o protótipo agilizou muito, que não precisou fazer código, não precisou fazer algo muito desenvolvido em termos de interface, né? Muito sofisticado, mas depois do produto aprovado, mostrar seu valor, isso foi maravilhoso ver o lançamento na televisão. Eu me lembro desse dia, né, Moacir? Na televisão, o diretor do Correio lançando o produto, né? Que a gente construiu dessa forma, aí, com coração nos protótipos e na empatia com o usuário. Com certeza, Paulo Beis, eu vejo com muita emoção, né? Essa sinergia que a gente consegue criar com o cliente, quando ele testa aquilo num ambiente ainda não funcional, e aquilo se transforma em algo palpável, a gente vê, nossa, aquela ideia lá que estava só no papel, entre aspas, né? Passa a virar o mundo real, né? E outra coisa que eu costumo falar bastante também, que o protótipo, Paulo Beis, ele conta a história do produto, do serviço criado, né? Depois que ele está pronto, depois que ele foi lá para o mercado, você esquece toda aquela história. Você não vai só lembrar do que está pronto, mas você consegue guardar como foi que você chegou até aquele momento, como foi que você conseguiu desenvolver tudo aquilo para chegar àquele ponto. Então, assim, graças à história, ao estudo das histórias, por isso que existe, né, a didática e a matéria de história, por causa dessa importância, né? Você conhecendo aquilo que você fez, você não vai cometer os mesmos erros que você consegue revisitar novamente quando você tem um protótipo. Então é muito interessante isso. E você consegue organizar dentro da sua empresa, né,
aquele portfólio de protótipos onde que você vai enxergar as várias possibilidades que você tentou, né, que de repente para o produto X deu certo, mas uma outra alternativa para o produto Y vai dar melhor. Então, é muito interessante também essa memória, né? Você ter essa biblioteca de protótipos e de criações para que você consiga usar. Hoje, na engenharia de requisitos, a gente tem essas, né? As reutilizações do que foi desenvolvido, né? Especialmente em algumas linguagens, né? Orientada a objeto, por exemplo, você reutiliza vários objetos no Java, entre outras linguagens aí. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, um outro ponto, deixa eu ver aqui o que aconteceu, compartilhar aqui para vocês de novo, vamos ver. Ok, a gente vai falar aqui sobre uma outra situação interessante, que é o resultado que isso traz para as empresas, né? Então, nesse foco de UX e de testar os protótipos, né? Esse estudo foi feito aí com mais de 300 empresas durante um período bastante razoável, né? E aí identificou que essa prática de análise do UX, né, aumentou em 10% o lucro das empresas, né? Então, 40% das empresas pesquisadas ainda não estavam conversando com seus usuários finais. Olha só que interessante. A gente fala o tempo todo de usuário, né, mas a grande parte das empresas hoje não tem essa conexão com os usuários. Quando eu falo em conexão, não é só fazer uma pesquisa, né, perguntar para o usuário sobre algum produto. Não, é um pouco além disso. É você sentar do lado do cliente com seu protótipo, né, e ouvir o que ele tem para falar do seu protótipo, né, trazer ele para desenvolver o protótipo com você, né, fazer com que ele se sinta dono daquele produto, daquele serviço que você está desenvolvendo. Isso é muito bacana, porque quando aquilo vai para o mercado, né, você escutou aquele cliente, você entendeu aquele cliente um pouco melhor. Então, vejam que isso aí é importantíssimo aí para esse mercado. Ok? Vamos um pouquinho mais para frente, gente. Espero que tenha dado para escutar direitinho aí, mas a ideia é essa, né? Deu sim, Moacir. E é bom sempre a combinação, né, Moacir? Eu gosto bastante dessas possibilidades que a gente tem à mão, né? Sim. Nenhuma solução é perfeita, nenhuma solução resolve todos os nossos problemas, né? Mas conhecer várias ferramentas é fundamental ao profissional, né? Tem hora que a gente fazer um protótipo de baixa fidelidade em papel é tudo de bom, porque estamos ali com o cliente se sentindo à vontade para mexer, né? Às vezes vem aquela coisa muito prontinha, muito arrumadinha, falando, não vou mexer, né? Eu acho que você tecnicamente já chegou a um bom caminho. Mas quando tem aquele rascunho, né, bem formal, já teve caso, Moacir, que estamos lá discutindo, eu desenhando, e aí o participante tira a caneta da minha mão, começa a desenhar, eu falei, agora ficou bom. Agora estamos chegando onde queremos, né? E é claro, depois, quando a gente chegou na fase mais adiante, como essa que eu te descrevi, que a gente teve que fazer a apresentação do protótipo para uma alta gestão, a gente tinha uma coisa mais amadurecida, a gente levou o protótipo, saiu do papel e foi para um protótipo em ferramenta. A combinação é ótima, né? Não, perfeito. Inclusive, você comentando isso, eu me lembro muito naquela sala de aula, na verdade, inesquecível, né? Ali, vocês, o time todo, né? Os vários alunos. Isso, eu ia falar que não era só professores, não, professores e alunos, né? Alunos também. Professores e alunos, E muito bom, porque vocês desenhando ali no papel, né? E eu olhando aquilo tudo lá, e eu falei, não, calma aí, deixa eu entrar aqui, né? E comecei a transformar aquilo no digital, quase meio que em real time com vocês ali no papel. Foi muito bacana, foi muito emocionante participar daquele momento lá de construção, sabe? É muito legal a gente desenvolver esse tipo de trabalho colaborativo, né? Inclusive, Paldez, eu falo muito com os alunos, né? Quando eu já treinei
muitas pessoas e muitos grupos, né? E é interessante o seguinte, todos os grupos, eles recebem a mesma missão, né? Eu tenho um padrão de desenvolvimento de aplicativo, na verdade uma proposta, né, de ideia de desenvolvimento de protótipo, que eu apresento a mesma lógica, o mesmo pedido, o mesmo tempo para todos os alunos, e todos esses alunos, eles montam o seu fluxo, montam os seus protótipos em papel e depois materializam esse protótipo em papel em um protótipo digital, né? Que é o final dessa aula, a gente vai trabalhar com vocês. Né? Um pouco antes do final, para dar tempo de a gente fazer isso com bastante calma. É interessante que todos os grupos, eu acho que já teve, sei lá, assim, centenas de grupos já que trabalharam com esse protótipo específico. Valdez, por incrível que pareça, nunca teve um protótipo igual ao outro. Nenhum protótipo foi igual ao outro. Né? Eu tenho até, vou acessar aqui para vocês a lista e mostrar, todos os protótipos têm o seu padrão, o seu diferencial, a sua navegação, a sua lógica. Isso, gente, eu não estou falando em cores. Né? Protótipo, nesse momento, a gente fala em preto e branco. É filme antigo mesmo, literalmente. A gente está falando aqui de lógica, de navegação, eu posso até chegar em nomenclaturas ali, né? Eu posso até chegar no writer ali e escolher os melhores nomezinhos nos botões, no protótipo, mas tudo em preto e branco. E não teve nenhum protótipo igual ao outro. Aí qual foi a conclusão? Que eu acho que isso é mais importante e é mais interessante. Quando você vai construir um produto em que você tenha nesse produto múltiplos perfis, né, culturais, de conhecimento, desde o básico até o avançado, você torna aquele seu protótipo muito mais enriquecido. Porque o que acontece? Você está trazendo para ele várias experiências e várias culturas. Por isso que cada protótipo, mesmo que direcionado para a mesma missão, ele sai diferente. Porque o protótipo é seu, né? É interno. Então, quando você coloca o desenvolvimento de algum produto, de algum serviço, na mão de um único profissional, o que vai acontecer? Ele vai colocar, ele com certeza pode ser um excelente profissional, um excelente, uma pessoa extremamente capacitada e vai construir um produto muito bom. Mas se você colocasse esse mesmo produto em outro cliente, em outro profissional, provavelmente ia ser desenvolvido de outra maneira. Provavelmente ele ia ser feito com outra carinha, outra navegação e outra. Então, assim, por isso que a diversidade na construção do protótipo é importante. Né? Porque quando você colocar na mão do desenvolvedor, da quem vai materializar aquilo para codificação, né, que é uma profissão cada vez mais importante, numa próxima palestra que eu vou fazer aí agora, num evento no dia 31, eu vou falar exatamente sobre isso, né? O que as profissões estão sendo impactadas com essa inteligência artificial no desenvolvimento de sistemas, né? Então, Valdez, essa profissão cada vez vai ficar mais importante, por incrível que pareça, né? Quando surgiram as impressoras, quando surgiram os computadores, né, a gente falou, cara, vai acabar o papel, né? Acabou o papel, não, produziram mais impressoras ainda, né? Então, quando surgiram os médicos também, né, o médico que conhecia tudo, aí hoje a gente tem a especialização, e é isso que vai acontecer. Por isso que eu acredito muito nessa especialização do prototipador. Então, para deixar claro aqui para vocês, o que não é protótipo digital, né? Essa protótipo que a gente fala de baixa fidelidade, né? Não é desenvolvimento de sistema. Não se preocupe, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é alta, média e baixa fidelidade. Eu já vi que esse slide eu vou ter que trazer para frente, porque eu falo demais disso aí, né? Até no vídeo ele comentou, então era legal a gente trazer para frente esse slide aí. Não é desenvolvimento de sistema, não precisa de programador, de um banco de dados, de infraestrutura tecnológica para você fazer um protótipo não funcional e baixa fidelidade, né?
Você pode até usar um papel e uma caneta, um lápis, uma borracha. Não necessita de imagens, cores, detalhes. Então, no início, quando eu conversava isso com os designers que trabalham em produtos para desenvolvimento, né, era muito tendencioso a tentar colocar cor, vamos colocar cor nos cursos também, o pessoal quer colocar cor, quer colocar imagem, né, e eu fico sempre lembrando, não faça isso agora, porque você não tem que olhar se é vermelho, verde, roxo, azul, branco, não interessa a cor, funcionou, tá ideal, a navegação tá bacana, beleza, é isso que interessa. Aí depois você vai trabalhar com as cores, a melhor formatação. Então, conhecimento de tecnologia profundo, não precisa. Básico, também não vai precisar. Para você construir aquela sua ideia inicial no papel, né, você não vai precisar nesse momento de ideação. Ferramentas caras e complexas, a que a gente vai usar hoje aqui é gratuita. Você não precisa pagar para usar. Inclusive, ela é free e foi transformada em software livre. Né, ultimamente, Valdez, eles agora fazem parte de um grupo, né, de desenvolvedores. Eu tive contato com um desenvolvedor lá nos Estados Unidos, né? Conversei com ele um pouco sobre isso, dei algumas ideias no projeto deles ali, que eu, né, foi bem bacana, e eles estão implementando cada vez mais. Agora entraram com uma parte ali que é o low code, né? Então você consegue gerar low code também. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho mais lá na frente, mais lá atrás, em relação ao fluxo, né? Arquitetura e tudo isso? Então, a gente tem uma cadeira até de, acho que não sei se de mestrado, um curso superior, que é de 3, 4 anos só sobre arquitetura de informação. Então, a gente não vai sair daqui já construindo um aplicativo com a mega característica de uma arquitetura de informação bem elaborada. Mas a gente vai entender que é necessário você ter uma lógica de arquitetura dos elementos que estão em tela ou que estão na lógica de navegação, né, no seu menu, né, tem que seguir uma lógica. Né, e essa lógica ela também pode ser construída com o seu cliente. Isso é muito bacana. Eu me lembro em trabalhos que foram desenvolvidos para intranet, para desenvolvimento de intranets, eu usava uma técnica que na época até eu criei, que era a inversão da necessidade, né? Então, você não falava o que você acha que tem que construir ou que tem que ter na sua intranet, no seu conteúdo, né? Então, isso acontecia muito antes, né? As empresas, elas construíam a intranet com as informações que elas acham que é importante estar lá. Mas o que é importante estar lá é o que a outra área vai precisar de você. Então, a gente pergunta para a outra área o que ela precisa para que você monte a sua informação que você vai gerar. Então, foi criada uma matriz, né, de relacionamento entre as áreas, onde que eu respondo, né, com o conteúdo que eu quero publicar, com base na informação que a outra área que tem uma sinergia comigo precisa, né? Então, é interessante isso, porque você inverte o papel, né? Não sou eu falando o que eu vou colocar ali, e sim o que a outra área que tem uma sinergia de processo com a minha atividade, que vai falar, olha, o mínimo que eu preciso aqui é essa informação. Traz para mim essa informação aqui, na sua telinha, que você vai resolver 70% dos meus problemas. Então, às vezes, uma informação resolve 70% dos problemas que ele tem de trabalho ali. E, às vezes, eu coloco uma série de informações. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa é uma base interessante da arquitetura de informação. Quando você organiza a informação com aquilo que vai criar sinergia para outra área que está envolvida nisso. Isso, é claro, no modelo pensando de intranet, desse ambiente interno da empresa, né? Mas são técnicas de construção de uma arquitetura. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Sobre as questões do layout, a gente comentou também.
Depois que você constrói a arquitetura, entendeu bem essa parte, você tem que jogar aqueles elementos no seu ambiente ali. Então você vai construir aonde que vai estar. Então já é de costume, muito contínuo, você tem sempre do lado superior, né, esquerdo, olhando de frente aqui o seu browser, vai ter a logomarca, né, a identificação da empresa. Então, isso meio que já é notório aí, né, essa distribuição, né? E aí algumas navegações elas seguem ao lado da logomarca, outras vêm na navegação à esquerda, abaixo da logomarca, e, claro, ao longo do tempo, muitas outras evoluções foram ocorrendo com esse layout do site, né? Então é interessante que esse layout ele venha a ser também bem distribuído, né? E hoje existem ferramentas fantásticas de avaliação da disposição desses elementos em tela, né, com rastreabilidade da navegação pelo mouse, os cliques, né, onde ele mais clica, né. É muito interessante essas possibilidades que a gente tem hoje de avaliar qual que é a melhor opção de disponibilizar determinados conteúdos. Então, hoje já é clássico, né? Todos os sites, hoje, eles têm que ser responsivo. E o que é responsivo? Ele precisa ser adaptável a vários tipos de dispositivos diferentes. Então, eu crio um layout em que, quando eu ajusto ele para um tablet, né, ajusto ele para um telefone celular, um smartphone, ele vai se organizando de forma automática para que aquele conteúdo fique palatável da mesma forma que eu visualizo num desktop, num microcomputador. Então, isso é interessante. Existem hoje já ferramentas que fazem isso de forma automática, não só na questão de ser responsivo, mas também hoje já de aplicativos, né? Existem ferramentas hoje de mercado que você consegue construir o seu app numa linguagem padrão e ele gera a codificação, os templates e os padrões para vários tipos de celulares, de sistemas operacionais diferentes. Então eu tenho o iOS, eu tenho o Android, e eu construo numa determinada plataforma em que ela se comunica de forma mais integrada, né? Hoje, os desenvolvimentos de sistemas de aplicativos, né, no tradicional e mais antigos, eu tenho que desenvolver ele para um celular, que é iPhone, e tenho que desenvolver ele também para o Android. Então, essas linguagens, ou outras linguagens, né, essas são as mais conhecidas, todas as outras linguagens eu também tenho que ter. Então, eu acabo tendo times, né, diferentes para construções de aplicativos. Às vezes um time, né, complexo, ele está trabalhando com as duas linguagens diferentes. Então é interessante que aí vocês percebam que tudo vai convergindo para a simplicidade disso. E o usuário também ele consegue enxergar hoje um site de vários dispositivos móveis pela responsabilidade. Isso aqui não é app, né? Isso aqui é o HTML, né, que se ajusta de forma automática. O Paudez, há pouco tempo, ele falou uma coisa bem interessante, que foi essa empatia, né? E eu falei, você tem que amar o seu aplicativo, né? Tem alguns aplicativos que você é apaixonado por ele, né? Muita gente não larga o WhatsApp 24 horas, né? Vira e mexe, a gente até tem aquela grande preocupação com os acidentes do trânsito, que você para ver. Não pode, gente, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E isso todo mundo tem que escutar, inclusive, né? Todo mundo tem que escutar, né? Eu ia até falar mas é importantíssimo a gente ter essa preocupação, né? Então não pode ficar desatento com isso, mas você ama o seu aplicativo. E é aqui que eu trago essa hierarquia das necessidades de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela na década de 50, né, ela tem como base a fisiologia, aquela necessidade básica do ser humano, né? Então, é o básico daquilo. A fisiologia ela tem que
ele tem que respirar, ele tem que comer, né? Ele tem que se alimentar, então, né, aquilo que, sem aquilo, é complexo de ele viver. Depois ele passa para a segurança, e você começa a comparar com as questões do designer emocional. O design emocional, que é o X, né, que já traz para hoje, então você começa a fazer as ligações, a fisiologia com o funcional. Ele tem que funcionar bem, o aplicativo tem que ser funcional, né? A questão de segurança, né, os aplicativos de banco. Se no início dos primórdios aí de lançamento dos primeiros aplicativos, dos primeiros apps, eles não tivessem segurança, então era um ponto crucial para qualquer aplicativo de banco, né? Qualquer aplicativo que exija uma segurança muito grande, ele precisa muito disso. Ele precisa ser confiável, ele precisa ter essa segurança. Que vocês vejam, em segundo lugar nessa pirâmide aí das necessidades, né? E aí, entre o amor e o relacionamento, a gente tem que ser utilizável, né? Tem que ser usável. Então, você não pode, de forma alguma, partir para isso aí, né? Então, esse basicamente são os conceitos aí que a gente tem. E aí, no final das contas, eu tenho a realização da pessoal e a estima, que tem que ser prazeroso. Então, o seu aplicativo tem que ser isso. Tem que trabalhar com isso aí. Ok? Vamos lá, gente. A gente já está chegando aqui um pouco na prática, mas antes eu queria só falar um pouco os benefícios obtidos com a prototipação. A integração, importante, a redução dos custos, acelerar as entregas, agilizar a homologação e validar as propostas. Então, esses são os pontos cruciais que a gente traz com o benefício dos protótipos.